dentro do quadripé da universidade, que é a gestão, o ensino, a pesquisa e a extensão, nesse último ano e meio eu apliquei o World Café em todas essas esferas. E isso para mim foi uma coisa muito incrível quando eu parei para pensar e refletir, porque foram em diferentes contextos que isso aconteceu, mas em todos o World Café teve uma potência enorme para entrar, né, e ajudar os processos a acontecerem de uma forma que eu diria mais humana. Né, assim, eu sinto que as minhas aulas se tornaram mais humanas e tive esse depoimento já de alguns alunos sem eu ter dito de que as aulas são mais humanas, ou seja, de alguma forma conversa com o ser humano de uma forma mais real, mais para o seu íntimo, né? Esse documento era o plano de gestão de logística sustentável da universidade. Tradicionalmente, dentro da universidade, construir qualquer documento é algo difícil, que gera muitos embates, gera muito conflito. Quando eu fui convidada para participar desse grupo, que ia, na realidade, iniciar esse processo, e ia ter que abrir para uma consulta mais ampla dentro da universidade, eu vim com o convite de fazê-lo na forma de um World Café, e foi aceito por uma circunstância que uma das pró-reitoras tinha vivido um World Café e não sabia o que era. Na realidade, anos atrás ela experienciou para a construção de um outro documento e com isso seguimos em frente para essa proposta. Na primeira reunião desse documento nós chegamos com uma minuta, na realidade, uma proposta inicial, e fizemos um World Café baseado nessa minuta. Estava toda a superior administração da universidade, os pró-reitores todos, toda a parte administrativa que tinha responsabilidade em lidar com a sustentabilidade. E foi muito interessante porque a reunião transcorreu de uma forma que eu jamais imaginaria. Todos os convites foram aceitos de forma mais assim, afetuosa e mais convidativa possível, porque todos estavam ali colaborando e trabalhando. A pergunta, por exemplo, era a pergunta mais simples, era como posso contribuir para o plano de gestão de logística da universidade? Essa era a pergunta. E assim a gente seguiu, né, fazendo as 3 rodadas do World Café. E ao final, um dos professores, que depois eu vim a saber, trabalhava há 25 anos com metodologias participativas, deu um depoimento dizendo: há 25 anos eu trabalho com metodologias participativas e jamais achei possível fazer um trabalho como esse dentro da universidade. Isso que aconteceu essa tarde, que para mim é inédito. E a partir daí foi muito interessante, porque foi encorajador trazer o World Café inicialmente para esse grupo, então num trabalho de gestão universitária. Nós fizemos um total de 6 reuniões, sendo a maioria delas para essa comissão que trabalhou sobre a sustentabilidade, e uma reunião aberta para a comunidade inteira da universidade. E esse documento teve uma situação que foi uma aprovação no Conselho Superior Universitário sem nenhuma crítica ou comentário, porque na realidade todas as conversas e diálogos tinham acontecido antes. Então, no fórum onde geralmente existe muito embate, que é esse conselho para aprovação da documentação, quando nós chegamos lá, eu me lembro que eu me preparei muito para a reunião, tinha todas as reuniões, quantas pessoas tinham participado, como tinham sido e tal, e eu simplesmente fiquei, não precisei falar nada, eu entrei e saí sem falar uma palavra dentro da reunião, porque não precisou, já que todas as conversas tinham acontecido, né, nas reuniões do World Café. Em sala de aula, aí tem muitas experiências, assim, na questão de tomada de decisão, a Maru chegou a comentar, eu tenho uma disciplina que não tem prova, aliás, hoje em dia todas as minhas disciplinas não têm prova. Nessa disciplina, a turma decide junta que trabalho vai fazer, é a turma que vai escolher. E eu uso geralmente um processo de World Café, e semestre passado a turma estava com muita dificuldade de chegar, né, num caminho, e aí teve uma aula que eu parei a aula, assim, falei, essa aula de hoje inteira, e a aula são 3 horas, vai ser dedicada a um World Café para chegarmos, né, a tentar chegar ao que vai ser essa disciplina, vai ser o trabalho dessa disciplina. E quando nós iniciamos o processo, de novo a pergunta era a mais direta e simples possível, né? O que eu desejo enquanto trabalho dessa disciplina. Passamos por um momento assim, o início, né? A divergência da turma, e existia uma parte da turma queria um trabalho mais prático e a outra parte queria um trabalho mais conceitual, e essa polaridade estava muito clara dentro, né, do ambiente. Na segunda rodada, alguns alunos me chamavam e falavam: professora, a gente não vai chegar a lugar nenhum, isso aqui está muito confuso e a gente está, né, não vamos chegar.
E algumas pessoas que têm experiência, né, com o processo de diálogo sabem que esse é o momento da zona, né, da reclamação, esse é o momento da zona da emergência, do que surge, então, dentro do conceito da divergência, emergência e convergência. Na terceira rodada, eu comecei a passar entre as mesas para tentar ter a percepção, vai precisar de mais uma rodada, não vai precisar? E todos eles falavam para mim, não, a gente chegou aqui num consenso, nós chegamos, e eu não perguntei qual. Quando eu sentei para abrir a plenária, foi uma experiência incrível, onde cada um deles colocando o porquê que queria, né, na realidade decidiram para o trabalho mais conceitual, e um pequeno grupo que ainda queria o trabalho prático falou, olha, eu quero o trabalho conceito, a gente vai entrar com o grupo no conceitual, mas a gente também vai fazer o trabalho prático, porque eles também nos chamam. Então foi uma forma da turma como um conjunto chegar num caminho, então tomou uma decisão juntas, entendeu? Onde todos se sentiram contemplados e participantes, e foi um dos trabalhos onde eu tive um engajamento assim que eu nunca tinha visto antes. A turma inteira trabalhou junta de forma coletiva, auto-organizada, né, que foi muito fantástico de observar a partir dali o processo.